Latrônico, o Mário Latrônico, secretário de Gestão de Capivari de Baixo. Bom dia, Mário, tudo bem? Opa, bom dia, Rafael, bom dia, Niltinho, meu querido amigo, bom dia também ao Henrique, o nosso coordenador de planejamento urbano que está aqui me acompanhando hoje. Bom dia a todos aí que acompanham, né, o programa, seja pelas redes sociais, seja pelo YouTube, pelas frequências da rádio também, e a população capivariense em especial. Eu saltei na frente cumprimentando o Mário, porque se deixar contigo e o Niltinho, vocês vão falar de tudo menos do assunto hoje aí, né, cara? Vamos começar a rolar um papo. Eu já tomei uns porres de absinto aí com o Mário do tempo do Rotaract. Rapaz, olha, foi. Ai, aquele barco dos príncipes. Barco dos príncipes do Rotaract foi. Hoje eu sei que tem uma outra formatação de Rotaract, né? Tem agora estão muito certinho. Vamos estar aqui amanhã. A nossa campanha social para ajudar os outros, tá vendo? Sim. Nós fazíamos a campanha social, também, mas era o pretexto para beber, encher os cornos. Aí nós ia pra Joinville lá, o Super Enrosque, foi? Enrosque, o nome do encontro já era sugestivo. Já era Enrosque, aí tinha lá os workshops e tal... Mas aí depois o workshop não é a vida inteira, né, Bico? Aí nós tínhamos que cair na vida. Aí fazia uma campanha, conseguia 2 kg de arroz, 3 kg de feijão, depois tinha um trabalho social bem ativo. Tinha legal. Não, a gente trabalhava, nós fizemos algumas ações. E um grupo legal que tinha. Não, todo mundo andou na vida, menos eu e tu, né, Mário? O Bruno é gerente regional da Caixa Econômica. A Dani tem uma das clínicas de fisioterapia mais reconhecidas aqui da região. A Ana Paula Fogaça tá lá, arquiteta, não sei se lá pro norte, eu acho, arquiteta urbanista do IFAM também. Todo mundo foi pra frente, só nós que freamos. Ele pegou o lugar do preso e eu tô aqui no lado bica. Aí Vamos lá. Bom, já que o Niltinho tocou no assunto de uma maneira tão sutil aí. Bom, primeiro, Henrique, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Cara, obrigado aí pela presença, sempre bom. Bom dia, Rafa. Bom dia, Niltinho. Bom dia, secretário Mário. Toda a comunidade e população que nos acompanha aí. Nos colocamos à disposição para esclarecer algumas dúvidas, algum questionamento. Bom, muito obrigado pela participação. Imagina. A gente vai ter que marcar já uma outra hora com mais calma aí também, para a gente saber se esse ano volta ou não o IPTU, como é que vai ficar essa discussão, mas aí é para o futuro. Hoje, especialmente, Mário, a gente recebeu semana passada a prefeita Márcia Roberge, e aí quando se tocou no assunto do financiamento, empréstimo, 30 milhões, ela disse, olha, vou pedir para o Mário vir falar com vocês aí, que é assunto muito técnico aí para ela abordar, né, superficialmente e tal. Sim. Dá para a gente focar nesse assunto, mas dá pra gente falar dessa proposta em andamento? Pode ser, tranquilo. Eu trouxe também algumas outras situações pra gente poder dar uma pincelada também nas questões também IPTU, é importante ler, até porque hoje, né, vence a primeira parcela, né, de 20% de desconto, a primeira cota de 20% de desconto para toda a população também, é importante de dar notoriedade. Mas tô à disposição aqui pra gente conversar um pouco sobre esses 3 meses também à frente da secretaria, do que a gente fez. Já são 3 meses, cara. 3 meses, né? Tá passando. Tu já estava na gestão lá, né? Estava na gestão. Eu ocupava justamente o cargo de coordenador de planejamento urbano. Tá. Eu estava ali voltado nas questões das atividades, tocando em frente. Eu lembro que naquela coletiva que eu e o Niltinho estivemos lá, a prefeitura cheia lá para falar da polêmica do IPTU, tu estava junto na bancada. Participei. Eu não estava envolvido, porque até a questão do planejamento não participou ativamente das questões envolvendo a parte do IPTU, tanto que era justamente no momento o setor de tributos, né, a coordenadora de tributos que estava voltando, mas as questões envolvendo o ordenamento territorial da cidade, plano diretor, as consolidações de leis e legislações que permitiam um pouco mais do poder de fiscalização da prefeitura mesmo, e a parte que organizou, que fez o novo desenho de Capivari, para te ter ideia, a nossa planta cadastral, a questão do IPTU, ela foi uma consequência. Ela foi, digamos, um dos atos dos processos que nós contratamos. No final ficou muito enfático todo esse processo em cima do IPTU, e por razões óbvias, a gente entende também o clamor da sociedade, os pedidos para que fossem reanalisadas as situações e como tem que ocorrer mesmo, mas foi um dos produtos adquiridos. Nós tínhamos, para te ter ideia, quando assumimos a coordenação de planejamento urbano, um mapa cadastral da cidade de 1993. 1993. O nosso fiscal trabalhava com um sistema, né, o AutoCAD, que é o mais padrão, atualizando, casa por casa. Recebia uma solicitação de alvará de construção, ele mesmo ia lá, atualizava. Então tinha uma conferência, uma base de dados solidificada, uma unificação com o sistema de tributos, que é agora onde a gente está apertando para que isso possa acontecer, e fizemos a solicitação, na época, tanto o secretário quanto o prefeito. Acho que a cidade no todo entendeu a realidade e a necessidade de se enxergar o real cenário como o município era. Que não era um ordenamento territorial, era um desordenamento territorial. Uma cidade que, com 54 mil quilômetros quadrados, a terceira menor do estado,
60% da área dela, área de agricultura de plantio de arroz. 10% acometido pela ACP do carvão. Uma área urbana mínima, necessitando expandir um pouco a área urbana do município para que possa prosperar e conseguir ter um pouco mais de avanço, conseguir pelo menos se tornar um pouco mais atrativa. Passa também pelas consolidações da lei de plano diretor, código de obras, posturas. Isso foi no momento de solicitação que foi feita. Foi entendido, foi feito o processo, a empresa que veio realizou um trabalho que, ouso de falar, comparado com que muitos, ou talvez os maiores municípios do estado têm, só que agora a gente precisa alinhar essas engrenagens para botar isso à disposição, porque o trabalho final tá lá, com um minutinho tá aqui no computador, o cidadão tá na sua casa pesquisando, já vê se precisa de um alvará, qual zoneamento a sua casa está inserida, o que ele pode ou não construir, e justamente otimizar os serviços e parar desse vai e vem, essa via sacra que é feita até a prefeitura para solicitar qualquer informação, solicitar uma certidão. Eu passei 2 anos no planejamento, hoje o Henrique está lá, e ouso te dizer que no prédio administrativo, o planejamento junto com a tributação talvez são os 2 setores que são mais acessados. Então, no final, se caracterizou-se muito a situação do trabalho que foi realizado em cima da questão do IPTU, reitero, pertinentemente. Isso a gente passou a base de dados e as informações, depois foi feita uma questão propriamente, acho que na época o secretário, tanto o prefeito, junto com tributos, talvez pensando numa celeridade, personificaram muito neles as questões dessa tratativa, e quando as situações nos passaram, a gente já percebia certas divergências de dados ali. Acho que precisa ser feito um novo estudo, um novo alinhamento. Porque só aproveitando o ensejo e tocando para ti, Rafael, nós temos lançados de IPTU para esse ano, lançados agora, 3 milhões e 95 mil reais. Tá, me compara com o que tinha antes. 3 milhões. Tá. Na verdade, não ocorreram mudanças. O que era na lei, ocorreu a proposta, foi cancelado, manteve-se o que foi. Do ano passado, nós lançamos 2 milhões e 898 mil lançados, de carnês, na rua, sejam com tributos. Nós arrecadamos, até dezembro, 1 milhão e 600. Foi quase 50%, cara. 1 milhão e 600. É pouco mais de 50%. Não me compete aqui dizer, cada cidadão sabe onde o calo aperta, sabe as suas necessidades, sabe o anseio. Mas no atual sistema, ninguém está aqui para reinventar a roda. A gente está aqui para aplicar aquilo como o sistema hoje é gerido. No atual sistema, isso aqui, 1 milhão, a gente faz os auxílios ali, os aportes financeiros via convênio com o SEACA, 600 mil são para as outras entidades, a PAI, SANC. Isso é 3 milhões ano? 3 milhões ano. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando foi revogada ali a lei do IPTU, como é que ficou a questão daqueles milhares, centenas de milhares de imóveis que não pagavam nada? Também foi revogado? Eles vão continuar não pagando? Foi feito. Para te ter ideia, olha a discrepância que acontecia. Do registro que se existia nos nossos cadastros, tinham 11 mil residências. Vou te dar um número redondo para facilitar o raciocínio. Com o levantamento que foi realizado no ano passado, viu-se que o município não possui 11 mil imóveis, mas 14 mil imóveis. Ou seja, tem uma linha de corte aí de 3 mil imóveis, vamos botar talvez 2 e pouco, porque algumas coisas tinham ali de alinhamento, 3 mil imóveis que nem sequer cadastrado eram. Ocorre uma divergência daquilo que é cadastrado no planejamento com o tributário. Porque às vezes tu cadastra no tributário, para justamente tu ter o IPTU, e no planejamento não. Não unificado o sistema? Eis a situação do que a gente está agora trabalhando em cima disso. Porque tivemos uma nova base de dados, lançamos para a tributação, foi feito um alinhamento disso, agora tem que ter um alinhamento de sistemas, onde no planejamento tu já possa lá verificar o que é, o que não é, ter os cálculos venal, o cálculo territorial do imóvel, e na tributação a mesma situação. Hoje em dia é o funcionário subindo e descendo, ou o nosso indo lá para verificar, para alinhar. A gente sabe que vem num período de turbulência desde o ano passado, desde novembro, mas é o momento da gente agora botar as coisas acontecerem. A cidade tem que ser vetorizada para que os serviços possam ser otimizados. E isso é uma das coisas que é crucial. Não estou aqui mencionando se vai ser, acho que não é nem proposta e nem intenção tocar qualquer situação de IPTU nesse momento, mas é um momento que vai chegar um momento que vai ter que ser discutido. Tá, mas tu não me respondeu. Esses imóveis, esses 3 mil imóveis, 2 mil e pouco, Desculpa. enfim, eles estão sendo eles vão pagar IPTU, porque vocês podem, agora que vocês identificaram o problema, Isso. a própria Márcia pode ser daqui a pouco, de alguma forma, sofrer alguma sanção judicial por renúncia de receita. Sim. Alguns desses imóveis foram cadastrados, foram identificados, mas é aquilo, não se paga o valor talvez real, se paga o valor mínimo ou o valor adequado à legislação vigente ou aos critérios vigentes. Tá? Pode ser que alguns deles sim tenham sido cadastrados, mas estão lá, os valores como chegou até vocês, 70, 80 reais, que não vou entrar no mérito das análises feitas, mas passaram a pelo menos a ter uma cobrança mínima. Mas o que eu quero apresentar e mostrar crassamente que esse é o retrato daquilo que nós temos. E quem não paga?
não paga um ano, não paga tem algum tipo de sanção? Como é que funciona? Porque tu está falando, eu sou péssimo em matemática, não, mas não. de 2.800 que tu apresentou, 2.900.000, 1.600. 1.600? Então, tu tem aí 1.200 né, 1.200 que ficou fora. Alguns, por alguma necessidade que porventura venham a ocorrer, ou de algum serviço que venha a ser buscado no município, vai lá, solicita até ano passado teve o Refis, né? Que onde pegou uma grande cota, um grande recorte, se fez parcelamento tanto de ISS quanto tributário. Mas a maioria desses aqui, ou entra depois para dívida ativa, ou tu vai ser cobrado judicialmente, vai se ocorrer algum momento que isso vai ter que ser cobrado. Mas infelizmente, gente, é uma situação que não todos, mas existe muito a questão cultural daquilo. Não, eu não pago, eu não preciso, não. Mas é porque não paga porque não é feito nada, né, Mário? Também. Não é pago porque não faz nada. Também. Porque assim, a partir do momento, se tu vai lá no mercado, tu faz o fiado, os caras nunca te cobram e tu continua comprando. Sim, a hora que tu corta a compra, tu coloca o cara do mercado vai lá e vai cancelar. Agora é um erro administrativo que precisa ser corrigido. E isso vai ao encontro do que eu acabei, onde entramos na conversa, o quê? No alinhamento de informações. Isso é sistema, isso é procedimento, isso é o mínimo que tem que acontecer para uma gestão poder ser eficiente. E em 30 anos de nome de município nós não temos isso. Nós não temos. Hoje a responsabilidade é nossa, de tentar otimizar, de ter o ônus e o bônus das ações que tu vais fazer. Mas é um retrato daquilo que, infelizmente, não se pensou em nenhum momento em questão de otimizar a cidade administrativamente para que os recursos possam ficar aqui, para que nós possamos cobrar o recurso de uma forma legal do cidadão e tu ter a entrega. Não. Sempre foram cada um ao seu momento com as suas necessidades. Mas quer dizer, só faltava ser ainda no formuláriozinho e no arquivo morto lá ainda, né? Quer dizer, tem sistema, mas cada setor tem o seu, quer dizer, ele não conversa. E o nosso arquivo morto já não suporta mais a quantidade de arquivos que lá tem. Que barbaridade. Vamos mudar um pouco de assunto, até porque o IPTU vai ser, eu imagino, mas tem uma data para vocês reverem isso tudo. Esse ano começa no mesmo. Tá tudo em análise, mantém-se aquilo que foi ano passado, mantém-se os anos anteriores, vamos assim usar para não usar ano passado. Mantém-se os mesmos valores daquilo que foi ano passado, foi final do ano, né, que foram emitidos ali os carnês atualizados. Inclusive os carnês estão iniciando a distribuição agora, só que lógico, quem quer aproveitar essa situação do 20% pode ir até o dia de hoje para conseguir o 20%, 20 de abril 15 e 20 de maio 10. Até lá com certeza todos os carnês já estão nas casas de todos os munícipes da cidade. Tá, empréstimo de 30 milhões, Mário, vamos lá. Foi lançado, não sei se tu teve algum envolvimento quando ele foi colocado lá meio que goela abaixo na Câmara de Vereadores. Nós não sabíamos, nós que somos da imprensa, não conseguimos informar o nosso ouvinte em relação ao que, para que era aquele empréstimo, né? Tinha duas informações, uma era o Paço Municipal, outra era a Lagoa do Barreiros, mas eram 30 milhões, então outras obras deveriam ser contempladas. Eu queria saber nesse primeiro momento quais são as obras que vão ou poderão ser contempladas com esses 30 milhões. Nitinho, eu quero só fazer um embasamento nisso para mim chegar ao ponto de citar tudo aquilo que foi. Primeiro, citar que toda a listagem das obras que nós pretendemos contemplar nessa questão dos 30 milhões, na próprio projeto de lei, na mensagem, foi encaminhado ao Legislativo, com toda a descrição de onde seria utilizado, até porque o mínimo que se tem daquilo de transparência é poder informar aquilo que tu vai fazer. Então, o Legislativo recebeu, inclusive essa eu estou aqui com a cópia daquilo que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores no dia. Só vou aproveitar que aqui tem as listas que eu vou mencionar para ti depois. Todo esse processo envolvendo as questões de financiamento, no primeiro ano de gestão, já chegou à tona, no momento para avaliarmos. Que foi questionado, o prefeito, via Caixa, acho que Tubarão no momento estava fazendo, não, é a nova forma para poder dar celeridade para as coisas possam acontecer, para que o resultado possa estar na porta da casa do cidadão, né? O prefeito no primeiro momento, quando nos chamou na questão de planejamento, eu disse, prefeito, olha, eu acho que a gente primeiro tem que fazer um estudo de uma base de dados, um levantamento de projetos das áreas que tem mais sensibilidade, da onde que a gente precisa atuar, porque um exemplo que eu vou dar para vocês, recursos oriundos do governo federal, via Caixa, via Regov, determinadas ruas do município a gente não consegue aplicar, porque existe um padrão técnico que tem que ser adotado, 1,5, 2,5 de calçada, a faixa de rolamento com no mínimo 5 metros, e tem ruas em Capivari que é 5 metros só de via. Inclusive uma que a gente está finalizando a pavimentação agora, que é a Rodinei Liberato, teve que ser pavimentada com lajota, porque não tinha. O nível de arruamento dela e a passagem de veículo é um veículo só com o outro espremido. E tu vai em toda a questão do 3 de maio, reitero o que eu mencionei no anterior, o desordenamento territorial foi assim.
O fracionamento de terra, cada um, lógico, vai, ou é um lote para o pai, para o filho, não é esse o ponto da questão, mas aconteceu dessa forma que na hora de nós conseguirmos obter esse tipo de recurso, nós não conseguimos aplicar. Ou seja, iluminação pública. Rua que tô lá com a Vicentina Madalena, acho que uma das primeiras situações que nós recebemos no planejamento em 2021 foi a extensão de rede da Vicentina Madalena. Vai na Celesc, não pode, precisa ter um projeto, tu vai no projeto, o cidadão faz um projeto, dá quase 60 mil reais para uma extensão de rede. Como que a gente vai conseguir otimizar isso? Drenagem, que foi potencializado principalmente no passado. Tanto em maio, com as chuvas que aconteceram, em dezembro, em janeiro tivemos novamente. A Rua Santa Lúcia, que é uma das ruas largas do município, que traz a trafegabilidade do centro até a José Domingos Bittencourt, que leva a gruta, que é um novo eixo que a gente pode estar criando ali, está começando a encher. É drenagem que já é o quê? 20 anos atrás. Tá, como diz aquele, obsoleto, não consegue contemplar. Nós tínhamos que buscar alguma alternativa para conseguir estar investindo isso e conseguir ser efetivos na situação. Ouso dizer para vocês, talvez pode ser muito forte o termo, mas se não começar a se agir em certas situações de infraestrutura, vai chegar um momento que a cidade vai colapsar, que tu vai ter problema de um lado, problema de outro e não vai conseguir resolver nada. Ocorreu-se então a situação. Vamos buscar algum tipo de financiamento para que a gente possa ser assertivos nas questões das obras, a gente possa ser efetivos no atendimento da população e conseguir contemplar. Onde isso que eu já mencionei para vocês, são obras que estão aqui que foram listadas. A reperfilagem e drenagem da Rua Santa Lúcia, José Domingos Bittencourt, a reperfilagem total da Avenida Manuel Pedro Flor, que liga o centro ali do município, a entrada do centro do município, até a divisa quase com Pescaria Brava. Pavimentação de 2 ruas que vão contemplar a ligação do nosso município com Pescaria Brava, Lindeiro ao Trilho. Uma vai beneficiar toda a questão de algumas áreas, a gente não é uma área industrial, mas quase uma área industrial, que, permita-me citar nome apenas como referência, indo na BR-101, tem a Concretar, tem o Elan da Sucata, todo aquele pessoal que precisa tanto de extensão de iluminação pública quanto de um pavimento para poder se locomover e sair diretamente de Lindeiro à BR-101. Então, isso eu estou citando algumas. A Manuel Pedro Flor contemplando drenagem também. A Manuel Pedro Flor é aquela toda Lindeira ao Trilho ali no 3 de maio que vai até o final, tanto ali do centro de Capivari, na farmácia do Juliano até lá. A rua de um loteamento principal ali, a gente chama de popularmente de um loteamento, mas é a rua principal de Capivari para facilitar o eixo imobiliário da Avenida Machado de Assis com a saída do município. Tu chega hoje pro Capivari não entrando pelo elevado, quem é de lá me conhece, tu tens a opção, tu vais direto Lindeiro ao Trilho. Lindeiro ao Trilho tens que fazer uma curva, um S numa descida, ou quem sobe vem numa subida em aclive em curva, tentar organizar isso. O plano de mobilidade urbana, ele é uma consequência que a gente tá em fase de tratativa para fazer. Mas isso aqui a gente precisa executar para pelo menos poder proporcionar as mínimas condições. Além disso, contempla a reforma de 4 praças do município. A Praça José Lopes, né? A primeira ali. Jacó Lopes. A Praça Jacó Lopes, que ela foi inaugurada em 2008. Desde 2008 não teve reforma nenhuma. A última reforma que aconteceu nela foi uma retirada de uma cancha de bocha. E tá lá, servindo hoje o quê? As crianças utilizam, ouso falar que talvez é uma das praças mais utilizadas pela comunidade do Alvorada junto com o 3 de maio, mas necessita de uma revitalização, necessita pelo menos se tornar um pouco mais aconchegante, ter um pouco de mobiliário urbano. A Praça da Bandeira, Maximiliano Pessoa, também a mesma coisa, que está lá do lado da Quadra Society que a gente inaugurou, para pelo menos ter um uso real, e um uso real para a população. Então, assim, tudo isso está listado ponto a ponto. Pavimentação da rua Antônio Bittencourt Barcelos, no loteamento industrial, Manuel Paulino de Oliveira, no bairro 3 de Maio, Rua dos Bandeirantes, no bairro Vila Flor, Rua Ludovico de Melo, trecho 2 no Santo André, o trecho 1 a gente conseguiu contemplar via um processo do Regov junto à Caixa, Plataforma Mais Brasil, é a única rua não pavimentada do Santo André, tanto ela quanto as adjacentes dela. Então, tudo isso está descrito. E concordo até no dia que a prefeita estava aqui, concordo. Faltou isso, nós temos tempo para corrigir, acho que vamos corrigir o mais breve possível, dar notoriedade, apresentar, acho que junto a vocês, junto à sociedade, de uma forma, tentar fazer de uma forma que chegue ao conhecimento de todos, apesar de a gente já ter divulgado isso em redes sociais, a gente fez um trabalho ano passado, mas de uma forma um pouco mais efetiva, para que a população possa entender onde que vão ser aplicados esses recursos. Qual vai ser a parcela do financiamento? Niltinho, a tratativa final agora que a gente está o quê?
Juntamos todas as informações, teve o decreto-lei aprovado. A gente está ainda no lançamento de informações junto ao banco, né? Junto a quem vai nos oferecer. Via o sistema também, vou utilizar a expressão tributário federal, que em resumo ele agora vai chegar ao Tesouro Nacional, para o Tesouro Nacional dar o aceite, não, esse é o parcelamento final, vai chegar nesse valor. A gente teve aquele balanço de estimativa. Vai dar 50, 60 mil por mês, um pouco mais, um pouco menos disso, porque agora que a gente vai chegar nesse valor. Vai 50, 60 mil por mês. Por mês. Por mês, tá? Eu me comprometo contigo a trazer essas informações reais de quanto que vai ser o valor por um. É importante passar porque a princípio chegaram a nos... Não precisa ser preciso. Não, mas a princípio chegaram a ventilar que seria algo em torno de 500 mil mês. Não. Então é 500 mil mil ano. Mas posso estar me equivocando, tá? Tenho a humildade de dizer que eu realmente não tenho esse valor preciso. Eu faço uma analogia com a seguinte situação, né? Realmente, falar um valor desse, um investimento, gente, a gente não está fazendo um investimento em algo que vai ficar lá obscuro, que vai ficar lá, que não vai se ter um uso. A gente faz hoje, pensa, vamos injetar 30 milhões, mas é 15 milhões esse ano, 15 milhões ano que vem, para deixar registrado isso. O grande problema é que é muito juro, né, Mário? Sim, eu entendo. É muito juro, de 30 milhões pagar 23 e nada nessa administração, vai empurrar para outras administrações. Eu entendo, e os juros e a questão de processo, a gente já paga quando recebe dos processos via governo federal através da plataforma Mais Brasil. A Caixa já tem o 10% dela. Que isso aí, a agiotagem da Caixa é um absurdo, então, né? Assim, a Caixa cobrar, um banco público, cobrar 10% de todo o convênio que é firmado com o município com ela, então quer dizer, de 30 milhões, 3 fica com a Caixa. Gente, isso não tem... isso é roubo. Não é taxa, é roubo. Não tem sentido. São situações que a gente hoje, lógico, é um sistema estabelecido dessa forma. Entendo os questionamentos, entendo aquilo quando é feito. Não, vai ser pago, como vai ser pago? Vou dar só um exemplo mínimo para ti hoje. Nós, desde 1999... quando o município fez, através de uma lei, um acordo junto à CSN, estamos pagando, ainda estamos pagando, chegando agora a quantia de quase 30 mil reais mês, pela aquisição do nosso paço municipal. Um prédio que só de reforma de lá até hoje, isso a contabilidade vai me passar ainda essa semana. Acredito que já tenha passado de, talvez chegando perto ali a 1 milhão. O prédio num todo... Tu vais lá, tu vê, eu ouso falar, tu vai no planejamento urbano ou no RH, a população quando vai lá ver, é quase um jardim vertical que tem ali, de tanta umidade que tem no prédio, o prédio que, sou bem sincero, é hoje a nossa casa pelo menos tem que estar apresentada para poder receber a população, mas carece de uma reforma completa, estamos finalizando um orçamento de uma reforma completa nele, que não é contemplado aqui, isso não vai ser contemplado aqui para não haver distinção de informações. Mas que é necessário. O paço municipal, não, o passo municipal não. Não estava incluso? Não estava incluso. A informação que a gente tinha é que o passo não está incluso. Depois eu vou, acho que é o Porto Seco. O Porto Seco é Pátio dos Caminhoneiros que a gente chama, que é uma área localizada aos fundos do Paço Municipal. Okay. Com a questão da via João Ernesto Ramos, que nós conseguimos, foi a única obra que conseguimos ser contempladas no Plano 1000 do Governo do Estado ainda, que agora estamos aí, acho que o governo está organizando as questões de desembolso, temos a informação de que vai continuar a ser pago. Aos fundos do Paço Municipal nós vamos fazer um Porto Seco, né? A gente chama de Pátio dos Caminhoneiros, pelo menos propor uma estrutura de segurança, um cercamento, um fechamento, para não ocorrer aquele trânsito frequente de caminhões pesados no município, que os caminhoneiros possam estar localizados ali do lado e ali poder permanecer um pouco mais com segurança. Tem muita pergunta aqui, tem um cidadão perguntando, pergunta para ele se a PPA está incluso na LOA, para ser feito o empréstimo. Na questão da lei, quando foi aprovada na Câmara, já dava ao prefeito essa maleabilidade de poder inserir isso, tanto na LOA, tanto no plano plurianual. Ele tinha então essa alçada de incluir. Sim, de fazer essa movimentação de informação, né? Inserir essas informações. Mas a importância dessa conversa, e como é bom vocês terem essa noção do tornar público, porque a gente vai indo no que vem... Lógico. E a informação até agora, antes de tu passar aí, é de que era 500 mil mês a parcela. E aí a gente começou, mas para aí, se é 500 mil mês, vai dar 6 milhões ano, quem pode pagar 6 milhões ano não precisa pagar empréstimo, né? Isso, cara, assim, ó, esse recurso, o pagamento dele, não é tipo assim, tu vai tirar do IPTU para estar pagando. Não, ele já é retido em prestações, em parcelamentos, em outros fomentos de recursos antes de chegar no município. E assim, ó... Mas é um dinheiro que viria para Receita. Mas e a nossa competência, Niltinho? Vamos ficar 30 anos do jeito que a gente tá? O que a gente vai
vai fazer para fomentar e para poder potencializar mais ainda o nosso recurso? ISS do que vai ter de retorno dessa obra que a gente aplica ISS 5%. É uma discussão ampla. O prédio onde vai dar, deixa eu só colaborar contigo, o prédio onde vai ir para a Secretaria de Obras que a gente tem, uma área não utilizada, uma das, né? Capivari tem uma rodoviária que não tem ônibus, um cemitério que não enterrou ninguém, um elevado que até 20 décadas atrás não era utilizado, tu talvez sabe bem disso. Sim. A área que a gente vai levar agora, potencializar justamente no bairro 3 de Maio, onde vai botar a Secretaria de Obras, ou seja, só a construção da Secretaria de Obras, que o projeto estimado em 2 milhões e pouco, já vai gerar ISS em cima daquilo. Daqui a pouco ali do lado não vai abrir um restaurante, que não vai proporcionar, não vai abrir uma quitanda, não vai abrir alguma coisa? Eu não discuto a importância das obras, eu discuto a forma que elas vão ser pagas. Porque assim, até hoje a gente não viu uma administração sequer que... E vou citar aqui a Câmara também. Hoje a Câmara de Capivari é a mais cara da região da Murel. A mais cara assim, ó, disparado. Tá, mais cara. Então, quer dizer, não tem responsabilidade no uso do dinheiro. A máquina é inchada a beça. Se a gente visse que houvesse um comprometimento da administração, né, no enxugar a máquina, e mesmo assim, gente, ó, a gente tá trabalhando enxutinho, eu não sei... Me permita fazer, a nossa questão de máquina inchada, a gente tá, o nosso índice tá bem abaixo do... Só deixa eu terminar a minha linha de raciocínio. Até o Vicente, eu sinceramente, eu falei pra Márcia, eu não vou nem fazer comparativo agora, até porque alguns dados não foram atualizados no portal da transparência, etc. Mas até o Vicente, a gente também tinha uma das máquinas mais inchadas aqui da região da Murel. Então, quer dizer, máquina inchada, Câmara inchada, o dinheiro para pagar essa máquina toda tem, então teria como financiar. Eu não estou discutindo a importância das obras. Eu discuto a forma de pagamento. Porque daqui a pouco, reduzindo esse impacto que é direto no bolso do capivariense, entende? Tu não precisaria financiar 30. Talvez tu poderia fazer boa parte com 15 e por aí vai, né? É isso que eu discuto e eu acho que os moradores de Capivari que levantam isso, eles estão corretos, porque nós não temos, historicamente, desde 1992, né, que Capivari foi emancipada, a gente nunca viu uma administração que zelasse pelo dinheiro. Essa questão só que tu reiteras, eu sei que tu és enfático e com razão, como tem que ser, as coisas têm que ser cobradas mesmo, né, o poder público tá ali para poder ter, acima de tudo, transparência, legalidade, fazer e ser assertivo naquilo que for de prestado à sociedade. Dois pontos que tu citaste, a questão da nossa máquina, né, o nosso índice de folha foi 47%. Acho que o máximo é 53%. Sim. Tivemos ano passado, diante de todas as questões, operações... Só para aproveitar o gancho, ela é 47%, tudo bem que está abaixo, 6% é bem abaixo, a gente pode considerar, do limite prudencial imposto pela justiça. Mas isso ela pode diminuir de duas formas, com a diminuião da máquina ou com o aumento da receita. Entende? Isso porque aqui em Tubarão foi uma vez que eu questionei o Juarez. Falei, Juarez, porque a gente diminuiu sim, Juarez, mas tu aumentou o IPTU, tu aumentou isso. Sim, aumentou a arrecadação, vai diminuir o percentual de utilização para pagamento de folha. Reitero, até é importante dar notoriedade nisso, que nessa questão de aumento de receita, eu pelo menos nos últimos 20 dias tenho olhado com um pouco mais de atenção em cima disso. Digo no sentido do que, junto à Secretaria do Estado da Fazenda, existe um movimento econômico, que é a consolidação de todas as questões de ICMS, de retorno daquilo que o Estado dá para o município. Ele é um bolo que é fracionado com todos os municípios. Junto ao corpo técnico da Amurel, na qual eu preciso enaltecer que é um grande auxiliador, tem sido o grande braço nosso nesse momento, já estamos em fase avançada de verificar. Nós temos uma termoelétrica hoje, que presta um grande serviço, não falo disso daquilo que ela paga para o município, mas daquilo que ela gera para o Estado. Daquilo que ela gera para o Estado, por que a maior fatia do bolo a gente tem que dividir com um ou outro, dando prioridades para outro, se ela está instalada aqui no município, se o retorno do recurso do que ela paga tem que ser para cá? Então isso é uma coisa que nós já estamos indo a fundo, porque se não tiver uma atenção nisso, isso é oscilante. Tem ano que tu pode receber 10, tem ano que tu pode receber 5, quando tu vai estar recebendo 2 daquilo que tu gera. Então essas questões é um dos pontos que me atenta também, Niltinho. Que a gente tem que ser realizado, tem que dar notoriedade aos fatos e tem que ser realista. Falam-se trazer indústrias, potencializar. Nós temos uma área industrial hoje lá que a grande maioria dos empreendedores estão lá buscando pelo menos, eu quero ter o direito de estar aqui, eu quero que esse imóvel seja meu. E estamos passando por um processo de revisão de toda a área industrial, porque tem contrato de comodato que foi realizado há 20 anos atrás, mas hoje é inexequível. Hoje tu vai ver as questões que foram feitas, as cláusulas, não dá segurança nem pro proprietário da área, nem pro município.
Tudo tem que ser revisado. Infelizmente é uma questão que tem que ser passado a limpo, mas a responsabilidade é nossa hoje de poder fazer isso. E nós temos que honrar isso que a população concedeu lá atrás ao Vicente e à Márcia, e aquilo que a prefeita sempre me solicita, que a gente possa fazer as situações como tem que ser, e os processos têm que ser retilíneo. Agora, em abril, vai se aplicar, que isso é em âmbito nacional, a nova lei de licitações, 14.133. Essa lei de licitação é um novo balizador. As questões de modalidade, as questões de fiscalização, de organização administrativa, elas têm que ser muito mais zelosas e muito mais, a coisa tem que ser muito mais prudente no início dos processos. Crucial, planejamento orçamentário. Planejamento orçamentário, ouso falar para vocês, isso a gente vai começar a implementar agora a partir de maio, com todos os secretários, que o que nós estamos pegando hoje, não me cabe aqui em mim a julgar, cada um ao seu tempo tem a sua interpretação, mas acho que nunca ocorreu tu antever, e a nova lei também vem para obrigar esse tipo de situação, tu antever as situações, saber que todo ano tu tens um evento esportivo que tu já tens que contemplar o orçamento disso pro ano que vem. E sempre assim, é no atropelo, as coisas não são vistas, é no ano que vem que é visto. Não, é meio triste demais a gente ver o quadro que tu apresenta de 92 para cá não atualizou nada, de uma série de questões de não ter sistema, de não ter e de ter necessidades. Preocupa a questão do empréstimo, a gente não tinha informação de juros ainda, né? Mas vou passar, oficialmente vou passar essas informações de juros para vocês. Assim que definirem lá, sim, né? Sim, sem que tiver tudo definido. Então nós vamos aguardar aí. Um ano de carência, isso. 30 milhões. Mas e aí, como é que se fez essa estimativa de 20 milhões de juros que o pessoal paga? Tem uma pré-análise assim, aí já feita, então? O que nós temos já de encaminhamento quando foi feito as conversas, que não foi feito justamente com o primeiro que bateu a porta e entrou. Não, foi conversado com a Caixa, foi conversado com o Banco do Brasil, até foi visto no momento como que Tubarão fez, por onde Tubarão fez. O Banco do Brasil foi o que apresentou as menores taxas. As menores taxas. Se entra nesse valor, nesse montante de 20 milhões, pode ter certeza que diante daquilo que foi apresentado, foi uma das menores que nos apresentaram. Se não há menor. O processo disso que está acontecendo, desse financiamento, Imbituba acabou de assinar, Criciúma assinou há 2 anos atrás. A forma que tu tens de poder ser, e diante do nosso cenário, daquilo que nós temos, não são simplesmente colocar aleatoriamente investimentos em determinadas obras. Não, são umas obras que tu tens o porquê, tu tens a necessidade de estar fazendo aquilo e contemplando aquilo. Respeito, entendo perfeitamente todo esse anseio, assim como nós também, quando pessoalmente CPF, tu vai fazer um empréstimo também tu precisa de 20, tu paga 30, isso se torna um pouco mais ainda preocupante pelas questões do governo público, pelas questões de municipalidade como tem, mas o cidadão pode ter certeza, isso é para talvez ser a principal obra, para ser a principal entrega, o principal investimento que vai ser, que é na frente da sua casa, é na frente da cidade, é poder desenvolver e potencializar, e a cidade poder crescer é só através de investimento em infraestrutura, ainda mais no cenário que nós temos. Muito bem. O papo é longo, mas estouramos aqui. Demais. Mas, Mário, eu acho que agradecemos, acho que as primeiras partes andaram aqui. E a gente vai ficar sempre à disposição para esclarecer aí na medida que o assunto for andando. A gente pede para manter esse canal aberto aí, a gente ficar esclarecendo sempre que possível, cara. Gente, faço questão de poder vir aqui e dar notoriedade. Nós não temos compromisso com o erro, com a desinformação. Muito pelo contrário, temos que prestar informação para a nossa sociedade para evitar o disse-me-disse de situações. Temos uma nova lei que vai ser implantada fiscalizatória, que vai reger muitos dos processos, que vai dar uma orientação, vai dar um norteamento. E o Niltinho, sabe, tenho aqui, estou à disposição para a gente poder vir aqui conversar, reitero essa questão do parcelamento ali de questões de juros, quero passar isso de uma forma oficial e de uma forma crassa para vocês, e que o cidadão também tenha segurança e a informação da onde que vai ser entregue e da onde vai ser aplicado esse recurso. Pode ter certeza. Obrigado, tá? Bem-vindo sempre, um abraço, cara. Obrigado. Henrique, desculpa, um abração aí, bem-vindo, obrigadão, cara. Valeu? A gente vai pagar uma conta rapidinho no intervalo.